Você ouve agora no programa Vento Sul, o quadro que conta com a sua colaboração. Ser servo é participar. Olá, Deus abençoe a todos. Meu nome é Silvana Ferreira e eu venho compartilhar com vocês uma mensagem que foi feita no culto virtual em Cachoeira do Sul. O título é A Fidelidade Produz a Adoração. O ministro citou no início a palavra de João 4:23, aquela palavra que ele encontra com a mulher samaritana. E Jesus falou dele mesmo para a mulher samaritana e ela se rendeu a ele. Então, quando Jesus fala conosco por meio da escritura, da palavra, ele vai se revelar para a gente, né? E a gente realmente vai se converter de todo o coração, de verdade. Naquela época, quando ele falou com a mulher samaritana, ele era o evangelista e a palavra ao mesmo tempo. Então, quando a gente vai para a palavra, a gente traz a palavra para a nossa mente, né? Cristo vem para a nossa mente. Aí ele causa uma série de mudanças, né? De revoluções, porque há um choque entre a velha natureza com a verdade, né? A verdade mexe com a nossa vida. Quando a gente leva essa palavra a sério, né? O ministro deu exemplo da vida dele, né? A respeito disso aí, que aconteceu isso com ele. E com relação à mulher samaritana, houve adoração e fidelidade. Então ele vai falar a respeito de adoração e fidelidade, a ligação entre essas duas coisas, né? A adoração e a fidelidade. A fidelidade, ela faz parte da natureza divina. Só que como a gente tem que Jesus agora, a gente pode ter essa fidelidade. Só que existe a falsa fidelidade, né? Que é aquela no natural. Quando a gente tem algum contrato com alguma outra pessoa, então a gente vai cumprir esse contrato por orgulho, para não ser chamado de caloteiro. Então, assim, a gente procura receber elogio, né? Que a gente tem um bom conceito, né? Ser uma boa conceito de ser uma boa pessoa, uma pessoa que cumpre, né, aquilo que está escrito ali. Mas será que a gente é fiel mesmo? Será que a gente tem fidelidade com Deus? Esse outro exemplo é apenas para nos exaltar por orgulho. Não é um tipo de manipulação da nossa alma humana, né? Mas será que a gente é fiel a Deus, tem essa fidelidade a Deus? Ou a gente quer só colher elogios, se a gente está na igreja só para colher elogios, né? Daquilo que a gente faz, causar uma boa impressão para as pessoas. É assim, ó, se eu aprendi os princípios, eu vou praticar esses princípios, aí eu estarei praticando uma adoração a Deus, porque a fidelidade produz adoração a Deus. Então a verdadeira adoração, ela brota lá na nossa mente, por causa da verdade, por causa do Espírito. Mas é assim, ó, quando um espírito imundo chega na nossa mente, ele quer fazer a gente pecar e que a gente desobedeça os princípios de Deus. Ele quer transgredir, que a gente venha transgredir os ordenamentos de Cristo na nossa vida. Aqueles que eu já conheço, aqueles que Jesus ordena, né? Por exemplo, perdão, amar ao próximo, participação de cultos e daí por diante. Jesus ordena porque ele é rei, ele pode fazer isso, porque ele comprou a minha vida, ele é meu dono. Então ele tem o direito de ordenar. Diante dessa ordenança, ou eu posso me submeter e obedecer, ou eu posso entrar em rebelião. A rebelião é quando eu conheço os princípios e não pratico. E hoje é muito comum isso aí. Só que Deus tem paciência conosco. Então, os demônios que agem na nossa carne constituem a velha natureza. Eles ficam constantemente na nossa mente para eu não obedecer o que está escrito, que Deus manda, né? E Satanás odeia quando eu adoro a Deus no santuário. O que é adorar a Deus no santuário? Quando Satanás vem com as mentiras e eu corto ele, eu não aceito as mentiras que ele joga e eu resisto ele. Quando eu nego de fazer o que ele quer, isso aí
adoração no santuário. Deus se alegra muito com isso aí, porque eu fui fiel à verdade. E a fidelidade produz uma adoração, né, a Deus. E Paulo foi um exemplo disso aí também. O apóstolo Paulo disse assim, ó, eu esmurro meu corpo todos os dias. Essa é a verdadeira adoração também. Ele tinha vontade de pecar, e era grande essa vontade, mas ele dizia não. Ele cumpriu o que o Senhor ordenava. Então o Espírito comandava o apóstolo Paulo por dentro, né? E o resultado aparecia por fora. Hoje a igreja é infiel, ela acostumou a pecar, a ser rebelde. E isso aí causa embotamento da consciência, porque repete várias vezes os pecados e não confessa, né, a Deus. Então a gente vive de modismo, de chavões, né, para disfarçar a nossa rebelião. A gente fala da boca para fora, mas não é verdade no nosso coração. Então nosso interior está em conflito com o Senhor. Essa mensagem é importante para a gente enxergar tudo isso aí. Eu devo confessar e mudar de atitude com Deus, para Deus restaurar. Amém? Eu creio que seja isso que eu queria falar para os irmãos. Deus abençoe. Ser servo é participar.